Olá, muito boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a minha página do Instagram, Vibrar de Amor. Para quem está chegando agora que ainda não me conhece, eu sou o Ben, eu sou terapeuta holístico e nos últimos anos eu venho ajudando pessoas a transformarem as suas vidas e a vida de outras pessoas através do meu método de terapia holística, o Akasha Terapêutico. E para que eu faço isso, na verdade? Eu faço isso para justamente ajudar, para que as pessoas. Porque meu propósito de vida, na verdade, é ser um agente de transformação, é ajudar as pessoas a melhorarem. Né? E aqui na minha página, então, eu sou focado, né, meus conteúdos, eles são focados para ajudar pessoas comuns, como você, como qualquer pessoa, a se desenvolver, tanto como um terapeuta de si mesmo, como um terapeuta de outras pessoas, para poder ajudar a poder evoluir, a poder crescer todo mundo junto, através do método que eu desenvolvi, né, que é o Akasha Terapêutico. Essa é a nossa segunda live, né, da nossa série de 3 lives, que eu estou fazendo de aquecimento, né, para o nosso evento do dia 13 de junho, né, o Despertar da Alma, onde eu vou ensinar pessoas normais a darem os primeiros passos para transformar a sua vida e a vida de outras pessoas através do método Akasha Terapêutico em 45 dias. E o tema de hoje ele é muito importante, na verdade. Ele é muito importante não somente para quem for terapeuta, senão também para quem quer ser terapeuta de si mesmo. Né? Hoje a gente vai falar, né, o nome da nossa live de hoje é Por que o seu cliente sabe que você está inseguro? Por que seu cliente sabe que você está insegura? Né? E isso é um tema muito importante a gente entender, porque isso determina, né, como vai ser a nossa jornada com os nossos clientes. Tá bom? Então me acompanha aqui até o final. No final vai ter uma dica de ouro para você, tá? Bom, primeiro de tudo, né, a gente precisa saber e entender o que é insegurança. Né? Muita gente fala, são muitos termos, né, que a gente ouve hoje em dia. Né? E a insegurança é um deles. Mas exatamente o que é insegurança? Né? Ela é, na verdade, a insegurança é aquela sensação de dúvida, né? Aquela sensação de falta de conhecimento em nós mesmos, né? Perdão, de falta de confiar no nosso conhecimento. Né? É aquela questão que a gente não confia no que a gente já sabe. A gente tem medo de dar um passo mais, né? A gente tem medo de errar. E isso quando a gente está fazendo uma sessão com o cliente, desenvolvendo uma sessão com o cliente, ou com nós mesmos, na verdade, né? Isso é muito difícil se a gente deixar transparecer isso, né? Principalmente com os nossos clientes, mas com a gente mesmo, se a gente for fazer uma terapia, é muito difícil quando a gente deixa transparecer essa insegurança, porque a pessoa sente, a pessoa percebe, né? A pessoa vai sentir essa energia de insegurança, né? A gente vai entender aqui como se processa esse mecanismo na nossa live de hoje, né? A pessoa vai entender, ela vai sentir que você está inseguro, que você está insegura, né? E a partir daí, a confiança que ela tinha em você provavelmente vai ser dizimada, né? Então, pensando assim, né? O que é insegurança? Digamos que você está numa rua, você está perdido, você está perdida, você quer chegar no endereço e você não sabe como fazer para chegar nesse endereço. Né? Você para e pergunta para uma pessoa na rua. Se essa pessoa ela não tiver certeza do que ela está falando, dizer, olha, fulano, né, você vai caminhar aqui, são 4 quadras, você vai virar à direita, depois aqui vai estar à esquerda, vai ter tal ponto de referência, e depois desse ponto de referência mais 2 quadras para cima vai ser a rua tal, e ali é o número que você está procurando. Se a pessoa não te der uma indicação certeira, uma indicação onde ela está segura do que ela está falando, provavelmente você não vai confiar. Né? Provavelmente você vai ficar desconfiado se a pessoa, né? Se a pessoa diz, olha, mais ou menos assim, você vai caminhar aqui, tá vendo aquela quadra, você vira, você entra, você... Se não tiver certo, você não vai confiar. E o mesmo acontece quando você estiver fazendo as suas sessões, né? Quando você estiver trabalhando com os seus clientes ou com você mesmo, com você mesmo. Né? Se você não tiver se você não tiver segurança, né, dificilmente a pessoa vai acreditar no que você está falando. Independente de você saber muito ou de você saber pouco. Então é muito importante que você entenda isso. Né? Insegurança nada mais é do que falta de confiança em nós mesmos. E isso, para quem está começando na jornada das terapias holísticas, é muito comum. É muito comum porque a gente quer entregar muito.
muitas vezes, né? E quando a gente quer entregar muito, a gente cai nesse ciclo, às vezes, de estar inseguro. Será que eu estou resolvendo? Será que eu estou ajudando? Será que realmente eu estou fazendo a diferença? Né? E a gente começa a ficar nesse vai e vem, e a gente não sabe o que está acontecendo. E aí, nisso, a gente começa a... E a gente olha para o lado, a gente vê que uma pessoa está fazendo alguma coisa diferente. Nossa, será que eu estou fazendo errado? Será... Quando, na verdade, assim, isso é só uma falta da gente confiar na gente mesmo. Né? A gente ter segurança de chegar para a pessoa e dizer, olha, a sua questão é essa, seu ponto é esse, eu identifiquei isso. Né? E tudo isso a gente trabalha dentro do método da caixa terapêutico. Né? Dentro do processo de transformação de pessoas em terapeutas de si mesmo, de outras pessoas, né? Eu sempre gosto de deixar aberto, porque a caixa terapêutico serve para todo mundo. Né? Dentro desse processo, as pessoas aprendem a ter confiança, a confiar no que elas estão fazendo, né? Porque é muito notório, é muito claro, né? Quando você está passando informação para a pessoa que você não está fazendo isso de uma maneira mecânica, de uma maneira automática. Aquela informação tem um sentido de estar ali, ela se encaixa sempre, né? E aí é onde você começa a desenvolver a confiança. Então, gente, né, como eu estava falando, a insegurança nada mais é do que a falta de confiança em nós mesmos, tá bom? Aí, se a gente começa a pensar um pouquinho mais, né? Eu falei, olha, né? Por que seu cliente percebe quando você está inseguro ou quando você está insegura? Porque a gente dá sinais. A gente dá sinais, o nosso corpo, né? O nosso corpo fala, né? Tem um livro até que, né? Que o nome do livro é O Corpo Fala, né? O nosso corpo, ele entrega a gente, né? O nosso corpo, ele denuncia as coisas. Então, é muito importante que a gente preste atenção, porque o nosso corpo realmente ele fala, né? E um cliente que está atento, porque o cliente geralmente quando ele busca você, ele está atento no que você está fazendo, né? Ele vai perceber esses sinais mais cedo ou mais tarde, ele vai perceber esses sinais, né? Então, por exemplo, um sinal, a linguagem corporal, né? A linguagem corporal, como eu estava falando, né? É o corpo falando. Então, gestos nervosos, quando você evita contato visual com a pessoa, né? Você tem um olhar invasivo, né? Quando você está com uma postura tensa, geralmente quando você não está seguro, né? A tendência é que você procure, né? Algum ponto de ancoragem para você, ou que você fique tenso na cadeira, ou que você fique tenso na mesa, que você não relaxe para falar. E o seu corpo denuncia isso, e as pessoas percebem, né? Então fica muito evidente. Né? Por exemplo, né, fugindo um pouquinho, mas um exemplo muito claro do que é ansiedade, né? Se você vê uma pessoa roendo as unhas, por exemplo, a primeira coisa que você vai automaticamente ligar que essa pessoa é ansiosa. Né? E é mais ou menos isso que acontece quando um cliente está fazendo uma sessão com você. Ele percebe como você está, né? Ele percebe a sua linguagem corporal. Né? Eu geralmente, quando eu vou começar, né, contando aqui um pouquinho, quando eu vou começar as minhas lives, eu estou um pouquinho tenso, né? Porque eu não sei o que eu vou encontrar. E geralmente eu começo um pouquinho mais tenso. Depois eu vou me soltando e a gente começa a conversar aqui, e a gente vai conversando e assim a gente segue, né? E é mais ou menos assim, né? É o corpo falando, né? Então, conforme você for entendendo o que o seu corpo fala, você consegue se manifestar melhor, né? Não só a expressão corporal, né? O tom de voz também determina muito como você tá, né? Determina muito se você está seguro do que você está falando ou se você não está seguro, né? Um tom de voz trêmulo, geralmente quando você tá com medo porque você tá inseguro, tá insegura, né? Você tende a falar mais baixo do que normal, como se você estivesse falando para dentro, né? É como se você estivesse com medo de dizer aquilo. Você tá falando, mas você tá falando para dentro, né? Isso também denuncia a sua insegurança, né? E isso deixa muito claro que você tá com medo do que você está fazendo. Né? De novo eu digo, né? É muito comum no início da jornada do terapeuta, né, que a gente tenha esse receio. Né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. A gente não conhece o cliente. Né? E é justamente isso que eu faço. Né? Eu acompanho pessoas para que tenham segurança. Né? Eu estou ali do lado e digo, tá tudo certo. Como se fosse um tutor, como se fosse um monitor. Né? Outra coisa que a gente usa e que às vezes a gente não percebe que está usando,
porque é muito comum do nosso linguajar, e aí é um trabalho que a gente tem que fazer, né? Não só de adquirir confiança, senão de corrigir a maneira como a gente fala, né? É usar o uso de algumas palavras, né? Por exemplo, talvez, não sei, eu acho, não tenho certeza. Essas palavras elas não transmitem segurança pela própria origem delas, né? Pelo próprio significado delas, né? Se diz, talvez pode ser isso ou talvez pode ser aquilo. Você deixa a pessoa, né, numa balança ali que o que é, né? Não sei, né? Dependendo de como você aplica ou não sei, tipo, eu não sei te responder. E aí depende de como você vai se pronunciar depois, né? Então, essas palavras elas indicam, né, que você não tem segurança naquilo que você está falando. Então, tentar com o tempo, né, corrigir essas palavras, corrigir a maneira como a gente fala, faz toda a diferença. Né? Então, esses três pontos assim denunciam muito quando a gente está inseguro. Né? A linguagem corporal, a linguagem verbal, né, o que a gente fala e como a gente fala, obviamente. O que acontece, né, quando você está num processo de terapia? O que acontece quando o cliente percebe insegurança, né? E isso é muito notório, né? Quando a gente fala de ter clientes, quando a gente fala de ter agenda de clientes, quando a gente fala de lotar agenda, a gente quer clientes novos, mas a gente também quer clientes recorrentes. Né? Aquele cliente que, passado o tempo da terapia, por exemplo, o caixa terapêutico, né? Ele fica reverberando na vida da pessoa por até 3 meses, dependendo do estado da pessoa, né? Então, depois de 3 meses, você automaticamente quer que essa pessoa retorne para trabalhar com você. Né? Não porque você quer deixar a pessoa presa a você, mas porque você sabe que está fazendo um bom trabalho com essa pessoa e essa pessoa está percebendo a diferença. Mas o que acontece quando ele percebe que você está inseguro? Né? E aí é muito importante prestar atenção. A primeira coisa que vai acontecer com ele vai ficar desconfiado. Né? Terapeuta que não transmite confiança em si mesmo, né? Ele deixa o cliente desconfiado. Então ele vai duvidar da técnica, ele vai duvidar do terapeuta, ele vai duvidar se está sendo bem aplicado ou não, né? Pensando um pouquinho mais, é como se você fosse um restaurante e, por exemplo, o chefe ele não tivesse segurança das receitas que ele está fazendo. Você ia confiar no que você está comendo? Acredito que não. É mais ou menos isso, né? O seu cliente, quando ele percebe que você é inseguro, que você está inseguro, insegura, ele vai automaticamente desconfiar de tudo que você falar para ele, né? Um outro ponto muito importante vai gerar resistência. Justamente por essa desconfiança do cliente em você, vai gerar muita resistência. Esse cliente ele não vai querer se abrir com você, né? Ele não vai querer contar as coisas para você, porque ele não tem segurança naquilo que você está fazendo. Né? Ele não tem confiança, ele desconfia, não que ele desconfia da sua idoneidade, ele desconfia aquilo que você realmente está fazendo, tá certo, né? Ele não vai se abrir para você. E a gente sabe que muitas vezes, e boa parte, né, quem já é terapeuta, ou quem já trabalha com terapia, ou quem trabalha com atendimento a pessoas, a gente sabe que boa parte do processo é o que a pessoa conta pra gente, a informação que a pessoa traz pra gente, né? Quando a gente começa lá na etapa da, vamos dizer assim, falar um termo um pouquinho mais técnico, quando a gente começa lá na etapa da anamnese da pessoa, de entender como a pessoa chegou, por que a pessoa chegou, o que está acontecendo, né? Ali é importante a gente já gerar essa confiança. Né? Então é importante que a gente esteja seguro do que a gente está falando. Porque ali a pessoa começa a se abrir, a gente começa a entender o contexto, né, do qual a pessoa chegou pra gente. E pra gente mesmo, se a gente está aplicando a terapia na gente, é muito importante isso. Porque se eu não tô seguro daquilo que eu tô fazendo, eu fico, sabe, como que, eu sei que eu tô fazendo pra mim mesmo, mas será que isso funciona? Será que isso vai funcionar? Será que tá certo? Então é muito importante, né? E quando o cliente percebe isso, então essas duas coisas acontecem. A primeira é a desconfiança, né? Ele vai desconfiar de você, ele vai desconfiar do método, não da sua idoneidade, senão de que você realmente sabe o que está fazendo. Segundo, ele vai criar resistência, ele não vai se abrir com você. E aí vai ser muito mais difícil você fazer o seu trabalho como terapeuta, passar um protocolo para ele, passar uma indicação para ele e ele seguir, porque ele não confia, né? E a terceira delas, né, como eu estava falando, quando a gente começa a trabalhar
com, com os clientes, né? Quando a gente começa a falar de agenda, eu quero ter minha agenda, eu quero lotar minha agenda, eu quero atender gente, a gente quer que esses clientes eles voltem pra gente, né? Eles querem que a gente quer que esses clientes tenham recorrência, porque esses clientes com o tempo a gente já sabe mais como, quanto mais a gente trata uma pessoa, melhor a gente sabe como atender ela, né? A gente vai rompendo barreiras ao longo do tempo. Então, se a gente não transmite segurança, esse cliente provavelmente ele não vai voltar, ele vai descontinuar, porque justamente ele não sente segurança. Então, é muito difícil que ele continue trabalhando com você. Aqui a Carol comentou, a linguagem não falada, a roupa também comunica. Você pensa que seria uma armadura, um dos artifícios para trazer segurança? Eu não diria, Carol, pessoalmente não diria uma armadura em si, né? Mas sim, eu acho que quando você tá com uma roupa que te veste bem, uma roupa que você se sente confortável, uma roupa que você se sinta bonita, né? Isso vai te trazer segurança, obviamente. Você tá se sentindo, né? E aí isso também está alinhado com um dos temas que a gente aborda dentro da caixa terapêutico, que é a energia, né? Quando você se veste, que você se sente bonita, que você se sente elegante, que você tá com algo que abraça seu corpo, que você se sente bem, que você se sente feliz, a sua energia faz assim, ó, vai lá para cima. E com isso, automaticamente a sua vibração também, né? Então, mais que uma armadura, é uma forma de você elevar a sua autoestima, é uma forma de você se sentir bem com quem você é, né? Diferente de quando você... Aí eu, né, voltando um pouquinho nesse tema da armadura, eu acho que muito mais seria uma armadura quando você se esconde atrás de um pijama largo, né, do que quando você coloca uma roupa bonita para se sentir bem, né? Então, acho que é muito importante. Legal esse ponto que você levantou. A linguagem, né, do que a gente veste também transmite um pouco de quem somos, né? Transmite um pouco não, transmite muito de quem somos, né? Então, é muito importante a gente observar isso, né? Se você chega lá, seu terapeuta tá descabelado, sua terapeuta tá descabelada, descabelado, é, com uma roupa desalinhada, não digo, às vezes, as pessoas, tem gente que, por exemplo, eu tenho dificuldade de combinar roupas, de fazer combinações de roupas, então se me deixar eu vou sair na rua como se fosse um carnaval, né? Mas assim, a pessoa tá com uma roupa rasgada, a pessoa tá com uma roupa desleixada, você chega, você sente aquilo, né? Como disse a Carol, tudo é energia, realmente tudo é energia, né? A forma como a gente se comunica, a forma como a gente interage, a forma como a gente se vê, como a gente se percebe, é energia, né? E quando você tá bem vestida ou bem vestida, você se sente mais empoderado ou mais empoderada. E isso é importante, porque isso ajuda a sua autoestima e ajuda a maneira como você se projeta, né, para o mundo, para as pessoas, para os seus clientes, né? Não é só a imagem física, senão como a maneira como você se projeta, né? Você quer, voltando, né, no tema da nossa live, a gente está falando da insegurança, né? Se você tá, vamos dizer assim, vestido para arrasar, se você está se sentindo bem, você se impõe, a sua presença é diferente, e a energia é diferente, e a segurança é diferente também. Né? Então tudo é uma cascata, né? Muito legal o ponto, Carol, que você levantou. Muito obrigado, né? E aí, gente, voltando então, né, o nosso fio da meada aqui, legal que a Carol comentou, né? Mas voltando, então assim, quando o cliente percebe, né, que você está inseguro, essas três coisas acontecem. Né? Ele vai desconfiar do seu trabalho, ele vai resistir ao que você passar para ele e ele não vai continuar trabalhando com você. Então é muito importante você se sentir seguro. Isso seria um resultado do seu trabalho, trazer a segurança que reflete na roupa. Exatamente. Né? Tudo fala. Né? Tudo fala. Cada coisa que você coloca, talvez no seu cenário que você vai atender, né? A maneira como você se veste, a maneira como você fala, que seu corpo fala, se expressa, né? O seu tom de voz também, tudo isso comunica. Né? E aí, gente, eu nunca gosto de dizer qual é o problema sem dizer, né, o que fazer para resolver, né? Porque o intuito é ajudar, é que a gente possa crescer juntos, né? Eu convido
sempre para as pessoas. Eu convido as pessoas para virem para o Akasha Terapêutico justamente por isso, para a gente construir uma comunidade e ajudar, transformar a nossa vida, né? Transformar a vida de outras pessoas, ajudar a outras pessoas também. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? A gente sempre fazer, né, uma preparação prévia. Então, conhecer o nosso cliente, conhecer como a pessoa chegou, porque ela chegou, o que ela busca, o que ela espera, né? Isso é uma preparação de estudos também, né? Na live anterior a gente falou muito da importância de manter o aprendizado contínuo, né? Na live anterior, se você não viu, depois que terminar essa, você pode ver, né? Eu falo do que fazer, de como fazer para manter esse aprendizado contínuo, por que ele é importante, né? Porque justamente ele vai te ajudar a se preparar para as suas sessões, né? Às vezes o cliente chega com um tema e a gente não sabe bem o porquê daquele tema, né? E aí, se a gente está mais preparado, a gente consegue passar para ele uma resposta, né? Quando a gente trabalha com uma caixa, muitas coisas do Akasha, quando a gente conecta com o Akasha, aqui falando, abrindo um pouquinho mais, a gente recebe em forma de sinais, a gente recebe em forma de informações, às vezes parece que difusas, né? E uma das partes que a gente faz é a interpretação dessas informações que chegam para a gente. E aí o que a gente faz com isso? Essas informações vão chegar de acordo com vamos dizer assim, a nossa base de estudos. Então, quanto mais você souber, mais informação vai chegar para você de uma maneira mais refinada. Quando a gente trabalha, por exemplo, a abertura da caixa de um cliente, né, ou o próprio nosso, a caixa, né, vem informações relacionadas com tarô, vem informações relacionadas com geometria sagrada, vem informações relacionadas com fato de energias, com espiritualidade, muito de espiritualidade, obviamente, né? Vem informações relacionadas à história, né, a tempos passados, então você entender de história, entender de localizações, porque muita coisa vem através de visualizações de imagem, né? Por exemplo, você faz a abertura do seu registro porque você quer saber um bloqueio que você tem, né? Você vai abrir, você vai ver uma imagem, né, de uma pessoa lá na época talvez medieval, que está acontecendo uma coisa com essa pessoa, você não reconhece essa pessoa porque não vai estar com a sua imagem, digamos que seja você, mas você sabe que é você. E aí você identifica a época porque você sabe um pouquinho de história, né? E depois essa informação vai vir dessa forma para você porque você tem um background. Então, quanto mais você puder aprender e estudar, então se preparar, melhor é o seu conteúdo para poder brindar para as pessoas, entregar, né? Tanto para as pessoas quanto para você, né? Prática. Gente, quer aprender a trabalhar? Quer aprender a ser terapeuta? Tem que fazer terapia. Tem que entregar terapia para as pessoas, né? Dentro do próprio método da Caixa, a gente fala muito, né? Por exemplo, a gente tem módulos de prática. A gente vai trabalhar na prática, a gente vai colocar a mão na massa. Não é só teoria. A gente precisa praticar. A gente precisa colocar a mão na massa. E a prática é muito importante, né? Principalmente quando a gente está começando. A prática é importante porque ela, né, a prática leva à perfeição. Eu diria que a prática leva ao aprimoramento, né? A gente nunca vai chegar à perfeição por si só, mas ao aprimoramento. A gente vai se aprimorando cada vez mais, né? Praticando. Autoconhecimento, né? Quando a gente fala de energia, a gente atrai aquilo que a gente entrega, né? Então a gente vai se ver muito, né, nos nossos clientes, né? A gente vai ver partes da nossa história refletidas nos nossos clientes. As pessoas não vão chegar até a gente por uma questão aleatória. Se a gente começar a entender, se a gente começar a procurar, se a gente começar a conversar com essa pessoa, a gente vai ver pontos de inflexão com a nossa própria história, né? Então é muito importante que a gente se conheça, porque a gente também tem que saber que, embora tenha similaridade das histórias, a história do cliente é a história do cliente, não é minha. Eu preciso me conhecer, eu preciso saber quem eu sou, o que eu faço e por que eu estou aqui, para poder brindar o atendimento com segurança. Então, o autoconhecimento é uma das outras ferramentas que a gente usa muito para poder brindar uma sessão de terapia
com segurança, com tranquilidade. Feedback. A melhor coisa que tem é você fazer um trabalho e receber um feedback, né? Uma coisa que a gente faz, né, dentro das terapias holísticas, a gente troca terapia. Então, eu sou terapeuta de Akasha, eu troco terapia com outro colega. E a gente vai fazendo isso, e a gente vai se dando feedbacks do que está acontecendo, né? Isso é muito importante. Feedback dos clientes também, né? Chegar para o cliente, né? Você fez um trabalho com ele, você entregou um bom trabalho para ele, né? Chegar para ele e dizer, e aí, o que você achou? O que você percebeu? O que você gostaria que tivesse? Tudo isso é muito importante, porque quando a gente recebe esse tipo de feedback, a gente pode melhorar mais. E quanto mais a gente melhora, mais seguro a gente se sente, né? E aí, como eu falei, né, gente, a dica de ouro da nossa live de hoje, né? Fortaleça a confiança com o seu cliente. E como a gente faz isso, né? A gente tem que ser honesto, a gente tem que ser autêntico, né? Os meus clientes, quando trabalham comigo, eles sabem que eu sou uma pessoa que eu vou dar puxão de orelha se for preciso, né? Eles sabem que eu vou. Que eu sou uma pessoa, assim como eu tô falando com vocês. Eu sou, às vezes, mais agitado, às vezes mais devagar. Eu gosto de botar energia nas coisas que eu tô fazendo, né? Então isso é muito, muito claro, muito aberto, né? Acaba que a gente cria uma rede de relacionamento com os clientes, né? E o cliente te procura para saber coisas novas, coisas diferentes que estão acontecendo, né? Então isso é você criar um trabalho honesto com o seu cliente, né? Se você tiver um problema, chegar para a pessoa e dizer, comigo aconteceu, eu tinha clientes, né? De Akasha, né, de abertura de Akasha, né, de Akasha terapêutico, e eu moro no Rio Grande do Sul. Então, justo quando eu estava, né, na época de fazer os agendamentos que eu tinha com esses clientes, foi justo na época que aconteceu as inundações no Sul. E eu fiquei sem energia, eu fiquei sem ter como trabalhar. Então, eu entrei em contato com esses clientes e conversei. Falei, olha, não tenho como trabalhar, né? Então, eu não fugi, eu comuniquei, né? Então, isso faz com que a gente crie uma rede, né? E os clientes disseram, não, tudo bem, eu entendo, tá tudo certo, não tem problema. E agora, claro, eu tô fazendo, tô repondo, tô cumprindo a agenda que eu tinha, porque eu tive que ficar um tempo sem trabalhar por uma causa que foi alheia à minha vontade. Então, você criar essa relação de confiança com o seu cliente é extremamente importante. E como você faz isso? Com honestidade e com comunicação. A comunicação tem que ser fluida, né? Não é porque o seu cliente te contratou, muitas vezes, quando a gente está no início, principalmente, a gente tem medo de dizer não. A gente tem medo de dizer não consigo hoje, minha agenda está lotada, né? Não posso te atender. Né? A gente tem muito medo disso, porque a gente tem medo de perder. E muitas vezes, quando a gente conversa de um patamar de igual, né? A gente não é apenas um prestador de serviço, a gente está brindando uma solução para essa pessoa. E quando a gente conversa de igual, a pessoa tende a entender. É muito difícil que uma pessoa que veio te procurar para trabalhar com você vai dizer, olha, hoje eu não consigo, eu tive um imprevisto, explicar para a pessoa não vai entender. Obviamente que, assim, imprevistos acontecem, né? Eu sempre digo que imprevistos não podem ser regra, tem que ser exceção e não pode ficar sempre acontecendo. Mas essa é a dica de ouro, né? Construir uma relação de confiança, fortalecer essa relação de confiança com o cliente ser seu parceiro. Isso com você mesmo também, né? Porque quando a gente está fazendo pra gente mesmo, a tendência muitas vezes é a gente procrastinar, né? Porque é pra mim. Ah, eu ia fazer hoje, mas vou fazer amanhã. Não, tomar como compromisso. A gente é importante também, né? Na live passada eu falei bastante da questão do autocuidado, né? Aqui entra o autocuidado novamente, né? E, bom, gente, isso era o que eu tinha para hoje, para a gente falar um pouquinho, né, sobre essa questão, né, de como o teu cliente sabe, o teu cliente percebe que você está inseguro,
né? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque é muito normal. É muito normal quando a gente está começando a trabalhar com terapia, né? Independente se a gente vai fazer pra gente ou se a gente vai fazer para outras pessoas, é muito normal e muito comum que a gente se sinta inseguro, se sinta insegura, né? Tenha medo, né? Porque a gente está começando, a gente está caminhando em terreno desconhecido, né? Então entender esses pontos, entender que esse é um processo normal, evolutivo, é muito importante. E mais do que isso, por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque justamente dentro do método do caixa terapêutico, o que eu faço é acompanhar as pessoas, né? Não é simplesmente você recebeu um conteúdo e você fica solto. Não, a gente vai fazer, eu faço acompanhamento, eu gosto de estar junto. Muitas vezes eu estou compartilhando uma sessão com uma pessoa, ajudando, né? Porque a minha intenção é justamente isso, né? É poder ajudar pessoas a transformarem as suas vidas, a transformarem as vidas de outras pessoas com essa ferramenta incrível que é o caixa terapêutico, né? E num prazo de tempo aí super curto, que são 45 dias, né? Então, o meu convite, né, é que você continue me acompanhando. Se você perdeu a live da terça-feira, tá no meu perfil, assiste, tá bem legal. A gente falou sobre 3 erros que a gente comete, né, quando a gente está começando no mundo das terapias, o que a gente pode fazer para melhorar. Hoje a gente viu, né, como o cliente percebe que a gente está inseguro, então a gente falou um pouquinho sobre linguagem corporal, a gente falou sobre entonação de voz, a gente falou sobre termos que a gente usa, né? A gente falou coisas que a gente pode fazer também para contornar essa situação, né? Que é o aprendizado, né, a preparação, né, que é o autoconhecimento, né? Que é criar uma relação de confiança com o nosso cliente. Né? A Carol mesmo trouxe um exemplo bastante bacana, a questão da vestimenta, a maneira como a gente se veste. Não apenas comunica algo, mas a maneira como a gente se veste e a gente se sente, né? Se percebe, essa maneira também comunica para as pessoas segurança, então é muito importante, né? E no final a gente viu, né, então o que a gente pode fazer, e a dica de ouro é que a gente construa, procure sempre construir, junto com os nossos clientes e com a gente mesmo, uma relação honesta de confiança, tá? Quem ainda não viu, então, né, a minha live da terça-feira, corre no meu perfil depois dessa aqui, tá lá para ver. Quem ainda não se inscreveu, no dia 13 de junho, às 20 horas, no meu canal do YouTube, tá? Eu vou dar uma aula gratuita ensinando os primeiros passos para que vocês possam transformar a vida de vocês e a vida de outras pessoas usando o método do caixa terapêutico, tá? Essa aula vai ser gratuita, ela vai ser online, né, como eu falei, no meu canal do YouTube, né? E ela vai ficar disponível por um curto período de tempo. Então, assim, quem ainda não se inscreveu, na minha bio aqui do Instagram, tem um linkzinho, clica lá, se inscreve, é grátis, tem um grupo de WhatsApp que a gente está trabalhando também, né, que a gente vai tá mandando as informações por lá. Então, se inscreve, participa, não custa nada e é um aprendizado para todos nós. Tá bom, gente? Quem tiver dúvidas, então, se quiser mandar alguma dúvida, algum comentário aqui, agora é a hora. Se quiser mandar depois por comentar direto na live ou me mandar um direct, também pode ficar bem à vontade, tá? Eu gosto muito de interagir com as pessoas, então eu fico muito feliz quando eu recebo esses comentários, esses feedbacks. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para hoje. Eu espero poder ter ajudado muito vocês, né? Se vocês gostaram do conteúdo, se vocês querem saber mais, me escrevam. Com muito prazer eu preparo mais material e trago aqui para vocês. Foi um grande prazer estar aqui. Uma boa noite e um bom descanso para todo mundo. Nos vemos no domingo.